Ainda em pé, vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Nossa mensagem nessa manhã será baseada nos versículos 19 e 20, mas para que entendamos melhor o texto, nós leremos a partir do versículo 15. Nós vamos ler Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Mas a nossa mensagem será baseada nos versículos 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passais para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Feche seus olhos, nós vamos orar uma vez mais ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua bênção e que fale também ao nosso coração nessa manhã. Feche seus olhos, nós oraremos ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe na sua palavra. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã. Ó Deus, ó Pai, o texto que lemos, ó Pai, é muito precioso, porque é a tua palavra. Agora, Deus, abençoa o nosso coração, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa vida. Tem misericórdia de nós. Pai, a nossa vida nesse mundo é caracterizada por escolhas o tempo todo. Ó Pai, nós precisamos escolher o Senhor, escolher a palavra do Senhor. Muitas vezes, Pai, nossas escolhas não são as melhores. E nem sempre nossas escolhas são aquelas que te glorificam. Mas nós queremos pedir ao Senhor, nessa manhã, que tenha compaixão de nós, que nos dê um coração parecido ao coração do Senhor Jesus. Ele dizia que a sua comida e a sua bebida eram fazer a vontade daquele que o enviou. Ó Deus, que o nosso desejo seja fazer tudo aquilo que te agrada. Então, Deus, fala ao nosso coração. Abençoa a nossa vida. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Espiritualmente, o homem anda sempre acompanhado. Ou você é amigo de Deus, ou você é companheiro do diabo. E nós percebemos, amados amigos e irmãos, aqueles que andam com Deus através das escolhas que eles fazem e das decisões que eles tomam diante dos desafios de suas vidas. Nesse texto precioso, irmãos, nós encontramos o grande profeta, estadista e pastor Moisés no final do seu ministério.
Depois de ser um instrumento para libertar o povo da escravidão do Egito e pastorear, queridos amigos e irmãos, mais de 3 milhões de pessoas caminhando a pé no deserto durante 40 anos, Moisés para nas Campinas de Moabe, onde faz 5 pregações maravilhosas. E as 5 pregações de Moisés são o próprio livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. É a repetição de tudo aquilo que eles tinham aprendido naqueles 40 anos de deserto. E este sermão, este texto que lemos, está no final da última pregação de Moisés. E ele diz que Deus coloca 2 caminhos diante do povo: o caminho da vida e o caminho da morte. E o versículo 19 resume isso muito bem. Quando Deus, numa cena de um julgamento, chama os céus e a terra como testemunhas de um julgamento. Ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Deus chama o seu povo para um juízo. Os céus e a terra são as testemunhas. E ele diz que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus coloca 2 caminhos diante do seu povo: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele ainda diz ao seu povo o caminho que ele deve escolher. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor nos manda escolher o caminho da vida, para que tenhamos vida abençoada e abundante em sua presença. E é por isso que, ao ouvir os conselhos do nosso Deus, através da boca de Moisés, que nós aprenderemos nesta manhã os passos do caminho da vida. A mensagem é bem objetiva hoje. O culto ainda tem ceia e tem que acabar antes da escola. Mas o Senhor nos apresenta aqui os passos do caminho da vida. Pastor, qual é o primeiro passo? O primeiro passo do caminho da vida é amar a Deus. Versículo 19 diz: escolhe, pois, a vida, segunda metade, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus. Qual é o primeiro passo do caminho da vida? Amar a Deus. Eu não sei se você sabe, mas o principal mandamento da Escritura foi dado em Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. O primeiro passo do caminho da vida é amar a Deus. Eu quero perguntar a você nessa manhã: você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama a Deus mais do que a si mesmo? Você ama a Deus mais do que o seu cônjuge? Você ama a Deus mais do que o seu sucesso profissional? Você ama a Deus até mais do que os seus próprios filhos? Se nós queremos trilhar o caminho da vida, irmãos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Alguns anos atrás eu li um livro precioso do reverendo Voddie Baucham, um dos maiores pregadores do mundo, acerca de família. E naquele livro, Voddie Baucham contava a história de uma família que levava o seu menino pequeno à igreja, mas ele era jogador de futebol americano. E nos dias que tinha jogo de futebol americano, no domingo, eles não levavam aquele moço à igreja. Então, durante 3 meses por ano, na temporada de jogos de futebol americano, aquele moço não ia à igreja. Aquele jovem cresceu, passou no vestibular e foi para uma cidade distante. E nos primeiros meses ele começou a frequentar a igreja, mas depois ele parou de ir. E aí, de repente, os pais foram conversar com o pastor e reclamaram: não, mas nós o trouxemos à igreja.
E, de repente, o pastor conversou com aqueles pais. Não, vocês mostraram para ele que a igreja só é importante quando ele não tem que jogar futebol. Deus não era a prioridade. O culto a Deus não era a prioridade. E quando aquele moço ficou sem os freios dos pais, ele viveu conforme foi ensinado, que se houvesse qualquer outra prioridade, Deus se colocava em segundo plano. Não adianta, irmão, tapar o sol com a peneira. As nossas atitudes perante os nossos filhos ensinam o tempo todo. E quando eles partirem de casa, eles vão agir conforme o nosso testemunho. Então, a melhor coisa que um pai ou uma mãe podem fazer pelo seu filho é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, este pai e esta mãe viverão para agradar a Deus e para a glória de Deus. E seu filho e sua filha dirão: papai e mamãe amaram a Deus sobre todas as coisas. E é assim que eu quero amar a Deus. Porque o Senhor é o maior amor da minha vida. Ele deu Cristo na cruz para nos salvar. Qual é o primeiro passo do caminho da vida? Amar a Deus. Existe alguma coisa na sua vida nessa manhã que está ocupando o lugar do Senhor? Se existe, se arrependa. Tire esse ídolo da frente e peça a Jesus: me ajuda a te amar sobre todas as coisas, porque tu me amaste e deste a vida na cruz por mim. Mas talvez você me pergunte nesta manhã: pastor, qual é o segundo passo do caminho da vida? O segundo passo do caminho da vida, além de amar a Deus, é ouvir a voz de Deus. O segundo passo do caminho da vida é ouvir a voz de Deus. Moisés diz ao povo: escolhe, pois, a vida, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Qual é o segundo passo do caminho da vida? Primeiro, amar a Deus. Segundo, ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e nós não temos que ouvir no sentido de que estamos aqui ouvindo o pastor falar e saímos daqui e não consideramos. Ouvir para o judeu é a mesma coisa que obedecer. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu a interiorizo em meu coração, interiorizando a palavra de Deus em meu coração, então eu saio para colocá-la na prática e vivê-la para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se nós, amados irmãos, queremos viver uma vida abundante, uma vida espiritual abençoada, uma vida que faz a diferença, uma vida que é instrumento nas mãos de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres comprometidos em ouvir a voz de Deus, em ouvir a palavra de Deus. E ouvir na Bíblia é obedecer. Essa questão de ouvir é tão importante que o Senhor Jesus, ao terminar o maior sermão da história, que é considerado um resumo da lei no Evangelho, que mostra a ética do cidadão dos céus, a ética do cidadão do reino de Deus. Ao concluir aquele belíssimo sermão, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus conclui dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Todos enfrentaremos, irmãos, chuvas torrenciais. Todos passaremos por grandes enchentes na vida.
mas dia a menos dia o vento baterá forte contra nós. Mas só vai ficar de pé aquele que edificou a sua vida na rocha da palavra de Deus. Na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E por causa da salvação que Ele nos dá, na rocha da obediência à palavra de Deus. Todos vão enfrentar grandes tragédias, mas vai ficar de pé aquele que ama a Deus, que guarda a palavra no seu coração e que a aplica em sua vida. Salmo 119, 11 diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu sou pastor, amados irmãos, há 24 anos. E durante várias vezes eu já vi enfermidades semelhantes assolar a vida de pessoas que frequentavam a igreja. Aquelas que tinham compromisso com o Senhor e com a sua palavra ficaram firmes e não se desviaram. Aquelas que tinham compromisso com outras coisas, na hora da adversidade, se revoltaram contra Deus e saíram correndo. Então, se você quer ficar firme nos momentos mais difíceis da vida, ame esse livro, estude este livro, leia este livro, memorize este livro, guarde-o na sua mente, guarde-o no seu coração. Eu amo o Salmo 19, e a partir do versículo 7 ele diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Ame esse livro, guarde-o no coração. Jesus se revela a você nele. Se você ouvir a voz deste livro, guardá-lo no seu coração e aplicá-lo em sua vida, você vai ser bem-sucedido por onde quer que você andar. Qual é o segundo passo do caminho da vida, Daniele? Ouvir a voz de Deus. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor. Hoje o Senhor coloca diante de nós, como diante daquele povo, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti. Toda a madeira da Igreja Unida e os seus vitrais eu tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e o bem, a bênção e a maldição, a morte e o mal. A vida, ou seja, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida. Como, pastor? Quais são os passos do caminho da vida? Primeiro, amar a Deus. Segundo, ouvir a voz de Deus. Terceiro, apegar-se a Deus. Qual é o terceiro passo do caminho da vida? Apegar-se a Deus. Eu vou ler o final do versículo 19, você vai ler todo o versículo 20 comigo. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Todos comigo, 20? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
O texto bíblico é claro. Ele diz que nós devemos nos apegar ao nosso Deus. O Senhor não está de brincadeira. Ele chama os céus e a terra como testemunha. Ele propõe 2 caminhos ao seu povo. Ele diz que não há neutralidade no mundo espiritual. Ele é misericordioso e nos aconselha a escolher a vida. E nos mostra quais são os passos deste caminho, amar a Deus sobre todas as coisas, como já ouvimos. Ouvir a voz de Deus, mas, em último lugar, apegar-se a Ele. Você é amigo de Deus? Você tem comunhão com seu Deus? Você investe tempo no relacionamento com seu Deus? Você para todos os dias? Para mim, o melhor horário é de manhã. Mas antes de todas as coisas, você pega esse livro e diz: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E depois de ler esse livro, você ora ao seu Deus, coloca diante dele o seu coração, as suas expectativas, os seus desejos, pede perdão por suas falhas e deposita nele a sua confiança. E mesmo que você não seja tão afinado e não esteja apto a cantar no coral do nosso maestro Wagner, mas na sua casa não tem afinação, louvado seja Deus por isso, você canta ao Senhor, você desfruta dessa comunhão com Ele. Deus não quer, amados irmãos, que nós sejamos meramente religiosos. Como eu disse a vocês na ilustração do primeiro ponto, é importante preservar o dia do Senhor e estar aqui nos domingos. Mas muito mais do que isso, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele todos os dias da nossa vida. É por isso que Jesus diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É por isso que Paulo diz, se você está ansioso, em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, e com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você é amigo de Deus. Eu acho que esse é um dos títulos mais belos da Bíblia. Deus dizia que Abraão era amigo de Deus. Há até um cântico que nós cantamos, antigo, né? Ele diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Talvez a sua vida anda tão triste porque você não buscou o melhor amigo. Talvez você colocou outros amigos no lugar do Senhor. Outro hino nosso maravilhoso diz que Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Entenda que nenhum amigo te amou tanto como Jesus te ama. Ele deu a vida na cruz por você. Entenda que nenhum amigo pode ser tão confidente, tão compassivo com você como Jesus é.
porque nenhum amigo te conhece como ele te conhece. E mesmo conhecendo o teu lado escuro, toda a podridão que há em você, ele não desiste de você, porque ele te amou e te comprou com o sangue dele. E ele está dizendo que se você quiser ter uma vida plena, abençoada e cheia de alegria, uma vida abundante, você precisa apegar-se a ele. Que nessa manhã você resolva parar de brincar de crente. E que você tome a firme decisão, como diz o texto, de escolher a vida e de começar a ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Porque ele é o Deus vivo que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Como ter uma vida abençoada? Deus disse a esse povo que eles teriam longevidade e uma vida abençoada na terra se eles escolhessem o caminho da vida. Hoje o Senhor coloca diante de vocês aqui na Unida 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E ele diz: Igreja Unida, escolha a vida. Como, Senhor, escolher a vida? Quais são os passos do caminho da vida? Ame a Deus, ouça a voz de Deus, apegue-se a Deus, porque Deus te amou e deu Jesus na cruz para te salvar. Que Deus faça de nós um povo abençoado, que trilhe pelos passos do caminho da vida e que a bênção do Senhor se manifeste em tudo que nós viermos a fazer. Essa é a minha oração por você, por mim, por todos nós, em nome de Jesus. Amém.